Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia e abra comigo no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 27. E o versículo de número 50. Enquanto você procura, eu glorifico a Deus pelo nosso ministério, pela vida dos nossos pastores, pastor Max, pastora Marcela, está a missionária Sandra, minha filha Micaele, Rebeca, tá o Jonas, a Tati, tá o flamenguista conosco hoje lá. Micaele, minha filha. Ah, tá aqui. Ah lá, o flamenguista hoje veio, pastor lá. Levanta a mão aí, Tassiano. Hoje ele veio. Aquele ali é só glória, grande amigo. Livro de Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 50. Quem achou, diga amém. Amém? Vamos fazer menção do texto, que diz assim. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se fenderam, e abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém? Pode fechar a tua Bíblia? Queridos, era véspera de Páscoa e a história vai dizer que havia uma grande multidão vindo para Jerusalém de peregrinos. E enquanto isso, dentro do Sinédrio, estava acontecendo uma reunião entre os fariseus e sacerdotes para saber como que mataria Jesus Cristo. Não muito longe dali, dentro de uma sinagoga, Jesus estava com seus discípulos fazendo a última ceia. E após a ceia, um dos 12, chamado por nome de Judas, se levanta e sai da frente. A Bíblia vai dizer que após isso, Jesus com seus 11 discípulos vai a um jardim chamado Jardim do Getsêmani, ou Jardim das Oliveiras. Jardim esse que ficava perto do rio Cedron e de frente para o templo de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que Jesus com seus 11 discípulos mandai-os esperar ali por um tempo. E chamando apenas a Pedro, Tiago e João, disse, olha, vamos entrar nos arbustos porque eu preciso falar com o Pai. A Bíblia vai dizer que foi com ele Pedro, Tiago e João. E quando foi mais à frente, a Bíblia vai dizer que ele vai falar para os três que orassem ali um pouco porque ele iria mais à frente, a cerca entre 10 a 15 metros de distância, porque ele queria falar com o Pai. Diz a Bíblia que agora Jesus começa a orar para falar com o Pai. E a Bíblia vai dizer que a oração de Jesus era essa. Pai, se possível for, arranca de mim esse cálice. Pastor, não entendi. Por que Jesus está falando isso? Essa expressão naquela cultura, naquela época, era porque era um fardo muito pesado. A oração de Jesus para o Pai era essa: Pai, eu não vou suportar eu não vou suportar o que vem pela frente. Eu não vou suportar o que eu estou vendo ali na frente. A Bíblia vai dizer que ele está orando para o Pai, dizendo: Pai, eu não vou aguentar. Tira de mim esse cálice. E a história vai dizer que Jesus ele começa agora a entrar em um ápice de desespero, dizer: Pai, eu não vou aguentar, eu não quero passar por isso que eu vou passar. Pastor, aonde que está isso na Bíblia? Hebreus capítulo 5, versículos 6 e 7. A Bíblia vai dizer que Jesus ali no Getsêmani, ele começa a gritar dizendo: Senhor, livra-me disso que eu estou pronto para vivenciar. Eu não quero passar por aí. A Bíblia vai dizer que ele está clamando ao único ser que pode livrar ele daquela situação. A Bíblia está dizendo que ele está clamando: Pai, me tira desse jardim.
eu não quero passar pela cruz. Só que a Bíblia vai dizer que no versículo 8, no capítulo 5 de Hebreus, que era necessário que o filho padecesse. A Bíblia vai dizer que de repente agora ele está clamando tanto, pastor Marcos, mas está clamando tanto, que o medo agora está tomou ele dos pés à cabeça. E há quem diga que ele cai ajoelhado e ele começa a orar. Alguns historiadores dizem que foi daqui que nasceu a cultura do crente orar ajoelhado. Por quê? Porque ele não tinha mais forças de ficar em pé. Então ele ajoelhado e começou a clamar: Pai, eu não vou suportar. Mas é apenas uma expressão, não é nada comprovado. E a história vai dizer que de repente agora, Lucas é detalhista e é médico, ele vai dizer que de repente ele está suando e ao mesmo tempo está suando gotículas de sangue. A Bíblia vai dizer em Lucas, capítulo de número 22, o versículo de número 44, que Jesus está suando sangue de tanto medo. E Lucas é médico, ele sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo com Jesus é um sintoma chamado por nome de hematidrose. Pastor, o que é isso? É quando o corpo físico passa por um medo constante, o coração começa a bater mais forte, a corrente sanguínea começa a correr, e três coisas acontecem. O que, pastor? Primeiro, as veias menores se pocam e o homem tem um derrame. Segundo, o coração para e o homem tem um infarto. Terceiro, segundo a história, segundo a medicina vai dizer que as glândulas sudoríparas começam a se abrir. Que é isso? É as glândulas que causam suor. Elas se abrem e se rompem o vaso sanguíneo e começa a suar sangue. E diz a história, e Jesus ficou coberto de sangue, de tanto medo que ele estava. E a pergunta é essa, pastor: como que ele venceu o Getsemane? Como que ele saiu dali que ele estava com medo? Porque quando eu estou com medo eu quero fugir. Quando eu estou com medo eu quero correr. E eu gosto de Lucas por isso. Por quê, pastor? Porque Lucas é detalhista. Se no capítulo 22, no versículo 44, ele está falando, Jesus está suando sangue, Kelvis. No versículo 43 vai dizer da onde vinha a tua força. Da onde, pastor? A Bíblia diz que enquanto ele estava chorando com medo, com frio, sem ninguém perto dele, a Bíblia diz que o céu se abriu e um anjo desceu do céu. Poucos entenderam? Eu vou repetir. E o anjo desceu do céu e o confortava. Oh, meu Deus do céu. Ele estava com medo, com frio, e falando: Pai, eu não vou aguentar. E de repente o céu se abre e o anjo desce. E a Bíblia diz, e o anjo confortava. Em outras traduções, e o anjo o consolava. Sabe o que eu aprendo aqui? Era Deus dizendo para ele: olha, estão tramando para você nessa noite. Aqueles que são seu amigo te abandonaram, estão dormindo. Não tem problema. Se a terra te rejeita, os céus estão abertos para você. Eu vou repetir porque poucos entenderam. Eu vou repetir. Quando você está orando e tem gente querendo te trair, gente querendo te matar, Deus está dizendo: os céus estão abertos. Quando o anjo desce, o medo passa, a agonia passa e Jesus se coloca de pé. A oração continua, mas só que agora é diferente. Por quê? Porque o anjo desceu na terra. Isso aqui é para crente que não acredita. O que, pastor? Vai ler a Bíblia. Quando ele estava orando, o céu se abriu e o anjo desceu. E a Bíblia diz, e o anjo consolava. Não chore, Jesus. O céu está contigo. Então ele se coloca de pé, a oração continua e ele diz: Pai, que seja feita a tua vontade. Pastor, não entendi. Passou o momento da carne, entrou o momento do espírito. O que, pastor? Ele entendia que o momento de choro que ele estava vivenciando não ia se igualar ao tamanho de glória que ia vir daqui para frente. Pastor, não entendi. O momento de choro que você está vivenciando hoje é apenas a semente da tua vitória de amanhã. Só quem acredita, abra a boca e dá um minuto de glória. Após isso, há um tumulto no jardim. A Bíblia diz que vem soldados de Roma. Escuta isso aqui, do Sinédrio. O interessante é que na cultura daquela época, pastor, os soldados do templo não andavam com lanças e espadas. Só que nessa noite vieram prender Jesus com lanças, espadas e tochas de fogo. A Bíblia vai dizer que quando chegam até Jesus,
e pergunta: quem é Jesus? És tu que é Jesus? A Bíblia diz que ele estava tão no poder, mas tão no espírito, que quando ele fala assim: sou eu, todo mundo cai. Cai lança, cai espada, cai tocha, cai inimigo. Quando ele fala como Deus: eu sou, não tem demônio que fica de pé. Pedro briga. Ele fala para Pedro não brigar, porque quem mata com a espada da espada será ferido. Ele se entrega, e a Bíblia vai dizer que naquela noite levaram ele para o templo. O sacerdote começa a interrogá-lo. Depois do sacerdote, levaram Jesus ao sumo sacerdote. E enquanto estavam interrogando Jesus, o sumo sacerdote, diz a história que os soldados começaram a bater em sua face. Vinha um por trás e batia no seu rosto. Vinha um outro, batia no seu rosto. Quando o sacerdote perguntava, ou até mesmo ele pensava em responder, vinha outro soldado e batia no seu rosto. Depois daquela noite, de tanto flagelo que ele levou, a história vai dizer que acorrentaram as suas mãos e colocaram ele dentro de uma cela fria, úmida, com fome e com sede. Quando amanhece, Kelvis, a história vai dizer que eles vão agora levar até a cônsul Pilatos. Quando levam Jesus a cônsul Pilatos, a história vai dizer que Pilatos percebe que Jesus é da jurisdição de Herodes e manda para Herodes. Herodes agora, quando olha para Jesus, ele olha para Jesus, a Bíblia vai dizer que eles escarnecem de Jesus, eles riem, eles zombam de Jesus e falam: olha, aqui não queremos ele. Manda de volta para Herodes. Herodes, quando olha Jesus, ele começa a olhar dos pés à cabeça e fala assim: olha, neste homem não há mal algum, não há nada que eu possa condenar esse homem. Mas só que o povo judeu está gritando: crucifica ele, mata ele, crucifica ele, mata ele. Herodes, com medo de entristecer o povo judeu, manda flagelá-lo. Levaram agora Jesus no palácio, no pátio do palácio, e a história vai dizer que agora acorrentaram ele agora do lado de um madeiro. E a história vai dizer que os soldados romanos agora pegaram duas ferramentas, duas armas de flagelação. Pastor, quais são essas? A história vai dizer que uma é chamada por nome de flagrum e a outra é chamada por nome de azorrague. Diz a história que essas duas ferramentas continham pedaços de ferro, continham ossos de carneiro, e quando Jesus é amarrado, arrancaram as suas vestes. E diz a história, Kelvis, que quando agora essa arma chamada por nome de flagrum, pastor, é chicoteado, essa arma bate, e quando bate, ela não corta. Essa arma, ela agarra e arranca pedaços de carne. Diz a história que Jesus está amarrado de costas, e eles batem a primeira, e quando batem a primeira, tem aproximadamente cerca de 10 cortes, só na primeira chibatada. A história vai dizer, segundo alguns legistas, vai dizer que vai furar a pele, vai cortar o tecido da gordura, vai cortar a carne e vai chegar nos nervos. Logo depois das 10, diz a história que aquela arma agarrou nas suas carnes e puxaram. Há quem diga que podia ver pedaços da sua carne agarrado naquelas ferramentas. A história vai dizer que dava para ver a sua coluna, dava para ver até órgãos que estavam, órgãos dele. A história vai dizer que agora, depois da flagelação, desamarraram Jesus, levaram até cônsul Pilatos. Só que a história vai dizer que Pilatos não queria condenar Jesus, e a história vai dizer que Jesus, todo machucado, mais de 400 cortes nas costas, nas coxas, nos pés, na cabeça. A história vai dizer que quando leva a cônsul Pilatos, Pilatos sabia que era Páscoa, vai levar agora Jesus, e junto com um preso chamado por nome de Barrabás, e ele fala para o povo: olha, é Páscoa, e por ser Páscoa, vocês têm uma cultura que eu posso liberar um preso, eu tenho dois, aqui Jesus, e do outro lado Barrabás. Quem é que vocês querem que eu liberte? A Bíblia vai dizer que o povo, comprado pelos sacerdotes, começaram a gritar: liberta Barrabás, liberta Barrabás, liberta Barrabás. Aí Pilatos, sem entender nada, olhou para eles e diz: o que eu faço com Jesus, o Nazareno? E eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Diz a Bíblia que Pilatos lava a mão e diz: olha, agora é por conta de vocês o sangue desse inocente. Olha para mim aqui. A Bíblia vai dizer que agora eles vão levar Jesus para um recipiente, e quando leva Jesus para esse recipiente, diz a Bíblia que agora os soldados estão agora rindo e zombando de Jesus e cuspindo na sua cara. Diz a história que um começa a zombar e dizer: tu não é rei? Eu tenho um presente para você. Fizeram uma coroa de espinhos,
Segundo a botânica, esse espinhos é feito de madeira de acácia. Como assim, pastor? Os galhos dessa madeira, olha para mim aqui, é flexível, mas o problema não é os galhos flexíveis. O problema é os espinhos de 9 a 10 centímetros. Diz a história que eles fazem uma coroa e colocam essa coroa em cima da sua cabeça. E quando coloca essa coroa em cima da sua cabeça, escuta isso aqui para você entender. Eles pegam um pedaço de cana e batem com toda a força na sua cabeça. Há um homem chamado por nome de Frederick Gurman. Que é isso, pastor? É médico e legista. Ele é escritor do livro A Crucificação de Cristo. Snoop diz, olha para mim para você entender, que quando os soldados bateram com a cana na cabeça de Jesus, eles atingiram nervos que correspondem à boca, ao nariz e aos olhos. Ou seja, um lado do seu rosto ficou dormente. Por quê? Porque os espinhos entraram na sua cabeça, assim impossibilitando. Olha para mim aqui para você entender. Eu tenho que falar isso para você entender, para você saber o que é cruz. Olha para mim. A história vai dizer que quando houve uma dor incessante, de modo que a ciência, a medicina vai dizer que os nervos que foram atingidos, pastor, o homem não podia se mexer porque a dor é constante. Colocaram a coroa de espinho sobre a sua cabeça, e começaram a gritar: tu não és o rei dos judeus? Pegaram agora uma túnica, olha para mim aqui para você entender. Pegaram uma túnica, por quê, pastor? Foram trocar. Antes dele dar para Herodes, quando ele tomou a chibatada, colocaram um pano sobre as suas costas e envolveram. E diz a história que o sangue secou naquele pano. E quando os soldados viram aquilo, eles puxaram com uma tal força, de modo que as feridas que estavam cicatrizando se abriram novamente. Pegaram Jesus agora e colocaram madeira nos seus ombros. É chamado de patíbulo. Por quê, pastor? Patíbulo é aquela madeira que bota os braços. Porque a cruz pesava 140 quilos e não tinha nenhum condenado que aguentava a cruz. Botaram uma cruz, pastor, de 60 quilos nos seus ombros. O caminho da casa da fortaleza ao Gólgota é 1 hora. Ele está com fome. Segundo o Frederico vai dizer que pela perca de sangue ele está com muita sede e ninguém dá água. Quando coloca o madeira, ele está descalço. O caminho do Gólgota, Kelvin, se estudar você vai ver que são pedras pontudas. E enquanto ele está levando o madeiro que pesa 60 quilos a mais que o seu corpo, ele está andando, pastor, pisando em pedras. E as pedras vão furando os seus pés. E ele tem que aguentar calado. Alguns médicos, arqueólogos dizem: olha, no olhar da medicina já era para ele estar morto, mas alguma coisa está mantendo ainda ele vivo. Ele vai caminhando até o Gólgota. Enquanto ele vai caminhando, pastor, há quem diga que ele ia deixando rastro de sangue para trás. E tem alguns estudiosos que dizem que aquela multidão que vinha atrás, pastor, enferma, quando pisava no seu sangue era curado. Por quê? Porque acredita-se que é a profecia de Isaías, e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Da patararacéia. Ele vai para o Gólgota. Chegando no Gólgota, deixa eu correr, vão pregar ele na cruz. Puxam o braço. O patíbulo era furado 5 dias antes. Para quê? Para o prego passar mais fácil. Esticaram a mão dele. Segura agora. Quando pregaram o prego, ele sentiu uma dor tremenda. O problema não é o primeiro braço, o problema é o segundo braço. Por quê, pastor? Quando puxaram o segundo braço de Jesus, a cruz não era dele, era de Malco, era de Barrabás, era minha, era sua. A cruz não dava para ele. A cruz do seu braço era pequeno, o furo era distante. Os soldados cheios de demônios pegaram um pedaço de corda e amarraram nos seus braços, no seu braço. Começaram a puxar. 3 homens, 3 soldados,
De um lado a mão agarrada num prego. E 3 soldados, pastor, puxando o seu braço. E diz os historiadores que o seu ombro desloca. Plac, faz maior barulho. Meu Deus. Pregam o braço de Jesus. Pregam os pés. Levantam a cruz. Escute isso aqui. Em cima da cruz colocaram uma placa escrito Rei dos Judeus em 3 idiomas. Grego, aramaico e hebraico. Para que todos que estavam ali viessem entender. A Bíblia vai dizer que ele fica ali por algumas horas. E por essas horas que ele fica ali, ele disse aproximadamente 7 palavras. Enquanto o povo estava lá embaixo rindo, zombando, falando: "Mas tu rei, se salva agora." Ele, a Bíblia vai dizer que ele olha para o céu e fala assim: "Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem." Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Um ladrão que está na cruz, chamado Dimas, começa a falar: "Tu não é rei dos judeus? Salva tu e a mim. Salva-nos." O outro olha e fala: "Olha, não faça isso com ele, porque nós merecemos estar aqui. Ele não tem mal algum sobre ele." Abraço, Biarai. O mesmo olha para a cruz e fala: "Rei dos judeus, lembra de mim quando tu entrares no teu reino." Jesus levanta a cabeça, olha para ele e fala: "Ainda hoje você estarás comigo no céu." Olha para mim aqui. Escuta isso aqui. Uma das outras palavras que ele fala é essa: "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Oh Deus meu, oh Deus meu, por que me desamparaste? Ele olha para o céu e fala: "Deus meu, por que tu me desamparaste?" É porque quando ele está olhando para o céu, pastor, eu conjecturo pelo que eu entendi aqui, Deus nesse momento não está no trono. Pastor, Deus está triste? Não. Deus está cabisbaixo? Não. E como que Deus está? Furioso. Deus está com raiva, pastor Max, aqui nesse texto. Pastor, me prova, eu lhe provo. Salmos 18, versículo 8. É o Salmos da crucificação. A Bíblia vai dizer no versículo 8, como é que dá Deus? Furioso. A Bíblia diz que dos seus olhos, do seu nariz, saía fumaça. E da sua boca saíam fogos que queimavam carvões. E ele diz: "E eu subi em um dos querubins e sobrevoei sobre as asas do vento." Aonde Deus está indo? A Bíblia diz: Deus procurou a escuridão para fazer a sua habitação. Deus se escondeu para não ver teu filho morrer. E eu me fiz em trevas. Eu fiz das nuvens escondidas a minha habitação, para não ver o meu filho naquela cruz. Só que a Bíblia vai dizer que uma das palavras que ele vai dizer, escute isso aqui. Quando eu estava estudando esse texto, eu li alguns médicos teólogos dizendo, e uns disseram: Jesus morreu de asfixia, porque o sangue encheu o seu pulmão. Outros dizem: Jesus morreu de hemorragia. Por quê? Porque perdeu muito sangue. Eles leram tanto, não leram a Bíblia. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que ele não morreu, mas foi ele que se entregou à morte. Ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Está consumado.
Mandara bradara candora abraço. Ora bradara abraceia cantora. Ura badara bracantoria badara. Pastor, Jesus morreu não. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito, para aquele que nele todo crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou teu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Segura. O espírito sai do corpo. Pastor, para onde que ele vai? Para um lugar chamado Seol. Ele vai até a morte, pastor Max, e diz: morte, aonde está o teu agrião? Aonde está o teu poder? Ele pega a chave do inferno, porque ele está dizendo: eu quando estava na terra eu fui cordeiro, mas agora eu sou leão. Segura. Saindo de lá, ele vai para o seio de Abraão. Que é isso, pastor? Você leu comigo? É onde os santos que estavam mortos anteriores do que ele vai ressuscitar os mortos que estão no seio de Abraão. Quando ele chega no seio de Abraão, lugar da promessa, escute isso aqui. Cada um que estava lá tinha uma experiência com ele no Antigo Testamento. Escute isso aqui. Cada um teve uma experiência com ele. Quando Jesus chega, eles ressuscitam. Meu Deus. Adonichon, Adão. Quando olha para ele, pastor vai dizer: eis ali o cordeiro sacrificado para me vestir. Jacó, que é Israel, agora fala: eu estive com ele a noite inteira no Val de Jaboque. Isaac diz: eu sou apenas o poço, mas ele é a água viva. Miriam fala: ele é a parede de água. Arão diz: ele é a nuvem, mas também é coluna de fogo. Jó fala: ele é o meu redentor que vive. Ruth fala: ele é o dono do campo. Noemi fala: ele é o meu remidor. Davi fala: ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas.
Amós fala, ele é o prumo de Israel. Abacuque fala, ele é alegria em todos os momentos. Malaquias diz, ele é o tesouro da igreja. Ageu olha e fala, ele é a glória dessa última. Segura. Quando Daniel olha e fala, olha, é ele que fecha a boca do leão. Ananias, Azarias e Misael olha e fala, eis lá o quarto homem da fornalha, que passeia no meio do fogo, que passeia no meio do fogo, que passeia. Segura. Quando Manoá olha para ele e fala, eu conheço, eis o varão que se manifesta no meio do fogo. A mulher de Juízes que estava em cima da rocha grita, é ele, quem? A rocha que vem de cima para baixo e acerta a cabeça do adversário. Ezequiel fala, é ele o medidor das águas. Jeremias fala, eis o olheiro, e eu sou como barro nas tuas mãos. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui. João Batista olha e diz, eis ali o homem que eu não sou digno nem de segurar as alpacas dos teus pés. Segura agora. Quando Isaías olha para ele, Isaías diz, eis Emanuel. Só isso, Isaías. Quem é Emanuel? Emanuel significa Deus conosco. Só que na literatura hebraica significa o Deus que habita dentro de nós. Quem é Isaías? O Deus que habita no meio da gente e o Deus que habita no meio de nós. Segura agora. Só isso, Isaías. Não tem mais. Tem o quê? És maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Pastor, e ele hoje? Quem é ele hoje? Ele hoje é o Deus que salva. Ele hoje é o Deus que cura. Ele hoje é o Deus que liberta. Ele manda dizer para você o seguinte, olha, eu sofri no Getsemane para dizer para você que vale a pena chorar. Eu caminhei sangrando para dizer, vai valer a pena a tua caminhada. Eu fui crucificado para dizer, vale a pena o sacrifício, vale. Uns chamam ele de Deus, outros chamam ele de Senhor, mas quem tem intimidade com ele, vai olhar para ele e vai dizer, eis-me aqui, meu amor. Eis-me aqui, meu amor. Eis-me aqui, meu amor. Eis a casa de glória. Seja cheio, 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 cheio.
Você que é batizado, fala em línguas estranhas agora, porque o céu desceu. Você que não é batizado, seja batizado agora. Seja batizado agora. 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 Há uma presença aqui nesse lugar. Manda lá. Anda na bracébia. Seja cheio da cavó de hoje. Seja cheio da cavó de hoje. Eu quero apenas falar duas palavras e entrega o microfone agora. Dois pedidos, tô tremendo, ó. Meu Deus. Primeiro, pastor, eu ainda não sou evangélico. E eu quero aceitar esse Jesus que morreu por mim na cruz. Vem aqui na frente, eu quero ser ousado. Eu quero orar por você. Cadê a primeira pessoa? Pastor, eu quero conhecer esse Jesus. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. O biadaraçai. O bantorabradaraquebiadaraçou. Cadê a segunda pessoa? O nandarabadarabadaracantораbradaracé. Cadê a segunda pessoa? Deus falou com você. Na mandaracéia. Oh, Jesus. Recebe essa presença agora. Na badarabraçúbia. Tá vindo mais um. Mais uma tá vindo aqui, ó. Meu Deus. O da bandara cantora abraçou. O da mandora badaraia séria badara. O segundo pedido que eu faço. Pastor, eu me encontro afastado, eu me esfriei. Talvez hoje seria o seu último culto. Pastor, eu tô mais parado do que na obra. Vem aqui na frente que Deus quer fazer uma nova aliança contigo. Cadê você? Vem aqui na frente. Pastor, eu estou mais frio do que quente. Pastor, eu me encontro afastado. Cadê você? Cadê você? Eu não vou falar muito. Aproveita que o céu está baixinho. Cadê você? Deus me mostrava aqui, pastor Marcos, pessoas frias dentro da igreja. E Deus manda te dizer, a hora é agora. Vem aqui na frente. Aproveita que o varão desceu e está querendo te renovar. Cadê você? Olá, badaraia céu. Cadê você? Ando pra sul. Aleluia! Quem pode dar um grito de glória? Estenda as tuas mãos. O pastor Vitor vai estar orando por essas duas vidas preciosas. Sou eu, Deus, ainda que exalta esse ministério.
Sou eu Deus do prumo. Não mando. Sou eu Deus que faço em mandaraço. Ai, enquanto estiver na minha presença, daraia subia. Enquanto eu estiver no meio, em daraia sou. Sou eu Deus que falo pelas madrugadas. Sou eu Deus que incomoda às 4 horas da manhã. Sou eu Deus que levanta o homem do pó. Sou eu Deus, eu sou Deus. Sou Deus. Aleluia. Sou Deus. Tá vindo mais uma. Veio mais uma, meu Deus. Quem pode adorar? Vou te dar mais uma oportunidade. Vou te dar mais uma oportunidade. Não fica preso nisso aí que está querendo te segurar, não. Vem assim mesmo. Porque Deus quer te transformar. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Pastor, eu bebo uma cervejinha, vem. Pastor, eu fumo um cigarrinho, vem. Pastor, eu falo mal, vem. Porque quem vai te transformar é o Espírito. Cadê a quarta pessoa? Meu Deus. Cadê você? Posso orar, pastor? Vou orar. Deus, aqui estão, meu Pai, essas almas, meu Pai, que se renderam, meu Pai, sobre o Teu Espírito, debaixo da Tua palavra. Meu Pai, toma elas agora do alto da cabeça à planta dos pés. Aleluia! Toma elas agora, meu Pai, de dentro para fora. Toma ela, meu Deus do céu, eu tô vendo Deus batizando aqui em línguas estranhas. Seja cheio agora. Seja cheio agora. Seja cheio agora. 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 Cheio. Vai, toma ela agora, meu Pai. Do alto da cabeça para os pés. Vai renovando. Vai capacitando. Vai enchendo de poder, de graça e de unção. Deus, toma tua serva agora. Baixinho. Toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, aquela vela que foi acesa seja apagada agora. Aquele nome que foi colocado em um papel dentro de um aguiar seja caído por terra agora. Todo demônio, todo espírito de prostituição, todo Zé Pilintra, Labraia, Subia, Cantoraia, vai caindo por terra agora. Olha como é que Deus está limpando a tua casa agora. Olha como é que Deus está fazendo uma nova aliança no seu casamento agora. E trazendo vida onde é morte. Está trazendo vida onde é morte. Do alto da cabeça para os pés. Seja cheio. A igreja seja cheia. Os músicos sejam cheios. O altar seja cheio. Agora.